Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do podcast Apocalíptico. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante que é um tanto quanto óbvio, digamos assim, mas que o óbvio deve ser dito em um apocalipse zumbi. Quais são os recursos que devem ser estocados? Isso é um assunto bem interessante porque a gente tende, isso que vamos falar que é uma tendência, principalmente no começo do surto, e inclusive o começo do surto é algo que eu trago no último livro da série Corpos Amarelos, que é Olhos Mágicos. Eu vou falar um pouquinho mais de olhos mágicos no final aqui do episódio. Mas a gente tem essa tendência, que eu falei, de estocar alguns artigos pessoais que não serão tão úteis em um apocalipse zumbi, como por exemplo equipamentos eletrônicos, como celulares e outros que dependem de internet e é o tipo de tecnologia que vai embora logo nas primeiras semanas, nos primeiros dias. E a gente deve se preocupar muito numa questão de sobrevivência no que diz respeito a alimentos, a água, a kit de primeiros socorros e por aí vai. Mas antes de aprofundar nesses temas, eu quero pedir aquele favorzinho que é seguir aqui o podcast Apocalíptico. Se você está assistindo aqui no Spotify, avalie com 5 estrelas, considere dar 5 estrelas para a gente continuar fazendo esse trabalho aqui, falando sobre apocalipse zumbi e também muito sobre literatura, sobre cultura pop, enfim. Estamos apenas começando, mas a cada 5 estrelas é uma motivação a mais para a gente continuar. Então vamos lá. Em um apocalipse zumbi, a sua preparação é sua maior aliada. Você tem que se preparar ao máximo para as incertezas que vão surgir. E que incertezas são essas? Que a forma de conseguir e manter os seus recursos de sobrevivência, eles mudaram. Você não vai mais ao supermercado comprar as coisas. O supermercado ele também não é abastecido. Mesmo a gente pode falar para as farmácias, sistema de água, de energia e por aí vai. E um momento de apocalipse zumbi, um momento de colapso de sociedade, a gente deve buscar recursos, na verdade buscar alternativas para conseguir esses recursos. E quais são esses recursos que devem ser estocados em um apocalipse zumbi? O primeiro, antes de tudo, para a sobrevivência humana, é água potável. Claro, você precisa de água, até porque a gente consegue ficar vários e vários dias ali sem se alimentar, mesmo que fraco, mesmo com diversos problemas, mas sem água a gente vai de arrasta para cima nos primeiros dias, né? Não tem como. E o mais importante aqui é a gente conseguir água de fato que ela seja purificada, água potável, né? Porque dependendo do tipo de contaminação, né, a gente sabe que os zumbis eles andam, caminham e vão para qualquer tipo de lugar, esgotos, as manilhas de transporte de água, rios, né, todos os meios fluviais ali, então a gente não sabe onde ele passou, então a gente tem que garantir uma purificação mínima da água. Mas o primeiro ponto é encontrar uma fonte de água segura. Então, algo que eu falo também em Passagem, que é o segundo livro dos Corpos Amarelos, que os protagonistas, né, o André e o Edgar, eles escolhem, né, no centro, na região central ali de Belo Horizonte, onde se passa a história, prédios altos, prédios grandes. Por quê? Os prédios maiores possuem as caixas d'água maiores. E naturalmente a gente tem uma reserva de água ali que ela é segura, milhares e milhares de litros, como são só os dois, e com um sistema de racionamento de água eficaz, eles conseguem ficar meses ali no mesmo prédio até procurar o próximo. Então o primeiro ponto é você buscar uma fonte de água segura. E pode-se fazer um cálculo aproximado de 1 galão, né, por pessoa por dia. Então, em 1 galão, a gente está falando numa medida ali de mais ou menos, salvo engano, uns 4 litros ali por dia, que vai servir para você beber, para você tomar banho, fazer toda a sua higiene pessoal, claro, né? Dependendo da disponibilidade, você não vai tomar banho ali sempre, todos os dias, mas pelo menos para sua hidratação e também para fervura ali, né? Enfim, purificação de alguns alimentos também, até para o cozimento de alguns alimentos, tá? E entra uma questão também, você vai precisar de uma captação, uma coleta de captação, principalmente de água de chuva, que é muito importante, através de calhas, tem várias formas assim, e após essa captação,
é muito importante também a purificação de água. A gente tem uma purificação natural através da evaporação, ali a gente consegue um tipo de purificação básica ou até a construção de alguns filtros que através de areia, carvão se tiver, e britas, principalmente para uma purificação mecânica ali da água, tá? É muito importante isso também. E aí entra uma questão dos alimentos, os alimentos não perecíveis. Naturalmente, você não vai ter uma disponibilidade imediata. Imediata eu falo assim nos primeiros dias e semanas de frutas, legumes, verduras, porque estraga em poucos dias. Mas entra no outro tópico, que não é para esse episódio, mas que vai ser num episódio próximo, que é como você constrói e consolida uma sociedade através da sustentabilidade. A sustentabilidade é um ponto muito importante, porque, só um parênteses, né? Porque você consegue produzir seus próprios alimentos e através da decomposição dos restos, enfim, dá para fazer um sistema de compostagem também. E, enfim, dá para você ir ampliando e crescendo nesse sentido, na questão de legumes, verduras, a criação de animais de pequeno porte também, como galinhas e porcos, para alimentação. Então, como uma fazendinha, né? Muito importante, mas no assunto aqui de agora. O ideal é que você procure alimentos como enlatados, o que tiver à disposição ali imediata de vegetais, frutas e proteínas. Importante que você provavelmente não vai ter um sistema de refrigeração, então é aquela coisa, o que é perecível você come antes, o que não é perecível você guarda. Algumas barras enlatados, né, barras de cereais e tudo mais enlatados, grãos secos como arroz, lentilhas, quinoa, castanhas, tudo isso, claro que é industrializado, é um recurso finito, mas dependendo da região, pode ter alguma disponibilidade maior ou até menor, tá? Barra de proteínas, conseguir o tipo de óleos e gorduras, tipo manteigas também é importante, nozes, são alimentos que podem fornecer alguma fonte de energia, tá? Imediata ali. Kit de primeiros socorros também é um ponto muito importante para sobrevivência no apocalipse zumbi. Então, saber fazer suturas, ataduras, alguns remédios ali para febre, né, para baixa temperatura corporal, para gripe, algo muito nesse sentido, porque a gente sabe muito bem que um simples arranhão ali, até o contato com vísceras, com as mucosas, né, nossa, enfim, pode dar um problema muito grande, né, e a diferença entre vida e morte. Então, esses itens básicos que devem conter no kit de primeiro socorro, a gente pode falar de bandagens, antissépticos, gaze, algo nesse sentido também, tá? Medicamentos de uso comum, como comecei a falar, como analgésicos, antipiréticos, né, antialérgicos, remédios, né, para gripe, diarreia, náuseas também é muito importante, são algo imprescindíveis, assim, tipo, primeiro prioridade, vamos colocar assim, do que você deve ter. E também, além de ter esses remédios, ter noções, né, conhecimentos práticos de primeiros socorros. Isso é essencial. Então, o que você deve fazer para estancar uma hemorragia, para tratar uma queimadura, combater os primeiros sinais de infecção, ou até alguns procedimentos bem mais complexos, como uma reanimação cardiopulmonar. Isso certamente vai ser o diferencial entre vida e morte, tá? Aí a gente entra para uma questão de ferramentas e equipamentos. Então, é muito importante a capacidade de construção e reparação daquilo que tem. Então, uma fortificação de barreiras. Então, utilização de ripas, né, de madeiras, de prego, de alicates, de chaves de fenda. E também uma criatividade de construção. Isso é muito importante, né? Então, e de pronto ali algumas ferramentas multifuncionais. Então, a gente está falando de alicates, canivetes, algo nesse sentido assim, para você levar de forma compacta ali na mochila, no bolso, para você destrancar uma porta, para você ter acesso a algo, né, um cofre, alguma coisa assim, para você buscar alguns recursos, aquela noção de marcenaria básica ali, não tem que ser algo muito sofisticado, mas que você consiga construir algo ali, até equipamentos, né, de defesa, escolha de armas. Tem até um outro capítulo que a gente vai falar sobre como se defender e também escolha de armas, que armas que não fazem barulho, né? Armas brancas são muito mais interessantes para não atrair
zumbis, igual as armas de fogo. E junto com as ferramentas e equipamentos é muito importante também treinamento de defesa pessoal. É muito importante, que é um recurso, é um coringa ali para te ajudar no combate, né, na sobrevivência no apocalipse zumbi. Melhorar um pouco aqui, isso. Energia e iluminação, né? Inclusive melhorei minha iluminação aqui para continuar com esses tópicos. A energia elétrica, ela é algo que não é garantido, né? Porque esses sistemas geralmente públicos, enfim, são os primeiros a colapsarem, tipo água, energia, internet. Então, a capacidade de gerar sua própria energia, isso é interessante. Se você tiver disposição e o conhecimento, né, de elétrica ali, de pegar alguns painéis solares, que hoje em dia está cada vez mais comum, e colocar isso num sistema de armazenamento de baterias, enfim, isso pode ser interessante. Geradores são movidos a combustíveis, mas o combustível é finito, mas até determinado momento isso pode ser interessante. Então, e tem alguns equipamentos tipo lanternas, alguns outros itens, principalmente para camping, que eles possuem mini painéis solares que eles conseguem se recarregar ali. E outro ponto é comunicação, que é muito importante também. E ela pode significar, né, o isolamento, a participação de uma comunidade, ações entre comunidades, evitar conflitos também é muito interessante. Aí eu relembro em The Walking Dead, que tem, eu não sei exatamente qual temporada, são 11 temporadas, mas em determinado momento ali no meio ali da série, o Eugene, ele consegue comunicação via rádio com uma mulher, ele se apaixona por essa mulher e ficam ali vários episódios. No começo é escondido, ele esconde ali de todo mundo, mas ele vai comunicando via rádio com essa mulher, vai se apaixonando ali por ela, e essa comunicação faz com que ele tenha essa motivação de encontrar essa mulher, e tem consequências terríveis ali para todo o grupo. Então isso é uma ação e consequência de uma comunicação que é feita ali, no caso, via rádio, tá? Isso é muito importante. Então, além da tecnologia, por mais antiga que seja, comunicação via rádio, vamos colocar assim, ela é bem possível, e sinais, códigos, seja código Morse, sinais visuais, sonoros, eles podem ser estabelecidos entre comunidades próximas ali também. Aí, um ponto também interessante, o último tópico aqui dessa nossa conversa, questão de abrigo e vestuário. Então, você se abrigar em locais apropriados, com algumas tendas, lonas, com materiais que eles podem trazer um isolamento, tanto acústico quanto térmico, e também que sejam materiais que vão ajudar numa possível invasão, num combate ali com o zumbi. Eu pego um ponto bem interessante do livro Apocalipse Zumbi, do autor espanhol Manuel Loureiro. O protagonista, ele, desde o começo da história, ele já usa um traje de mergulho, aqueles trajes de neoprene, porque protege, né, do frio, né? O livro se passa na Espanha, então tem um verão um pouco mais rigoroso aqui, bem mais rigoroso que o nosso, então, inverno, né? E essa proteção térmica é muito importante, tem essa maleabilidade também, uma facilidade ali de você limpar, né? De se limpar ali com equipamento, e também um ponto muito importante, que o material ele é super resistente, então uma investida, uma emboscada, uma mordida, um arranhão zumbi ali, você vai estar bem protegido com esse equipamento de mergulho. Então, é um ponto importante de qual tipo de equipamento você quer. Igual você vai para o meio do mato, você usa uma perneira para não tomar mordida de cobra. Da mesma forma, você tem que se proteger ali para as investidas zumbis. Bom, é isso. São vários tópicos de recursos que devem ser estocados e pensados no apocalipse zumbi. E por final, eu faço convite aqui para você novamente seguir o podcast, acompanhar nas redes sociais, @Corpos Amarelos, e também ler o último livro, Olhos Mágicos, que é da série Corpos Amarelos, onde eu conto uma história são dois protagonistas, e o livro vai alternando o ponto de vista entre eles. São dois vizinhos de porta que presenciam o começo do surto da peste dourada, que eu chamo na história. Acho que você vai gostar, e também tem os outros 2 livros da série, que é Terraço e Passagem. Fica aqui o convite, e eu fico por aqui. Até o próximo episódio do nosso podcast apocalíptico. Um abraço e tchau.